esses são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Olá, você que está com o ouvido coladinho neste programa que fala de um assunto que, no fim das contas, envolve o país inteiro. A partir de agora, está entrando no ar. Fique ligado. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Comentário Geral, um programa de rádio para ouvir no rádio. Então isso é expressionário. Muito bem. Saudações aos amigos e às amigas que estão acompanhando. Este é o Expressionário, programa 5. Me dou umas tarefas e faço questão, né, de segui-las. Às vezes não é muito fácil, né, mano? É uma coisa bem complicada, porque eu escolho temas e depois não sei, em alguns temas, né, como começar. Não porque não tenha como começar, mas principalmente porque são muitas pontas, dezenas de pontas e tem que se iniciar por uma, porque não dá para falar tudo ao mesmo tempo. E se a gente quiser entender um processo evolutivo, como é o caso, nós temos que começar de um ponto específico. E o programa hoje é sobre a formação da sociedade, evidentemente que é o primeiro programa, né? O programa já é Formação da Sociedade, parte 1. Então nós vamos começar falando sobre isso hoje para ver qual é a nossa, para ver se no final dessa série de programas da formação da sociedade, a gente consiga entender um pouco de qual é o nosso papel e se temos um papel na sociedade, se temos culpas ou se temos responsabilidades, se agimos, se somos atores ou plateia, né, nessa história toda. Mas antes eu queria fazer um rápido comentário sobre o que aconteceu com o programa 4. O programa 4 está instalado no Google Drive. Está instalado no Google Drive porque o YouTube não aceitou. Não aceitou porque eu botei um trailer da Fox, né, quem assistiu, ou quem ouviu e assistiu, porque era um programa de assistir também, né? Eu botei um trailer da Fox dentro do programa e adivinha só, né? O YouTube achou o login animado da Fox e cancelou o vídeo no YouTube. Então eu não queria mudar, porque teria que fazer tudo de novo, né? Se tivesse que tirar os pedaços onde aparecem o trailer. Ele está instalado no Google Drive e está arquivado no Google Drive e dá para assistir de lá. Dá para ouvir e assistir de lá do Google Drive. Na fanpage do Estúdio Visual está o link lá. E eu posso depois, durante a edição do programa, botar o link aqui também. Então, foi isso que aconteceu com o programa 4. Mesmo assim, o pessoal, né, foi lá e ouviu e assistiu os amigos e tal. E no que eu agradeço, muito obrigado, dizendo também que estamos abertos a sugestões, ok? Muito bem. E no Face? Aí eu quero comentar também sobre o bloqueio no Face, né? Tá fazendo uma semana hoje, sábado passado, eu tô gravando o programa hoje, 22 de novembro. Então, botei a foto e tô procurando a foto, porque perdi a foto, não sei onde é que eu botei a foto. Mas a foto é de uma notícia das mulheres fazendo uma passeata em favor dos direitos das mulheres e as mulheres sem camisa, né, com os seios de fora, seguindo leis instaladas já em vários países da Europa, não sei dizer se todos, não converso com todos, não é, mas em muitos países da Europa, a camisa, a mulher também pode, né, onde o homem pode ficar sem camisa, a mulher também pode ficar sem camisa. Direitos iguais, não sei qual é o problema, mas o pessoal tem medo de teta, não pode ver duas que chama a polícia, né? E foi o que aconteceu. Então a pessoa denunciou, não gostou daquilo, denunciou bem denunciado, porque o Facebook me tirou do ar, né? Quando eu abri o Facebook sábado de manhã, às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ele veio a mensagem dizendo que por eu ter desrespeitado as regras de conduta do Facebook, eu ia ficar sem poder comentar, sem poder publicar, sem poder curtir, sem nada, né? Ainda podia conversar em box, e só. Mas eu fui lendo mais, lá embaixo tinha, se você está sentindo, se você sente que há um engano, né? Se você acredita que há um engano sobre a denúncia, então você pode nos mandar, né? Escreva aqui a sua defesa. E eu escrevi uma defesa, escrevi 2 defesas, escrevi 3 defesas, desliguei o computador e fui fazer outra coisa da vida. Também não ia ficar aqui chorando leite derramado. Mas eu acreditava, seriamente, eu escrevi com seriedade e expliquei exatamente o fato que poderia ter ocorrido sobre a hipocrisia das pessoas, né? Sobre quantas pessoas podem ser hipócritas. Acabaram me denunciando. Muito bem, vamos em frente então.
Bem, claro, chegou no outro dia, 24 horas depois, alguém no Face lá trabalha, né? Trabalha e leu e foi analisar as fotos, como eu pedi que analisasse a foto que foi denunciada. E quando eu liguei o Facebook no domingo, meio-dia, só para dar uma olhada, vamos ver se eles já me liberaram. Porque eu liguei porque eu acreditava que eles iam me liberar, porque, né, evidentemente foi um engano, não, pelo amor de Deus. Mas, então eu estava livre já, quando que a nossa amiga virtual aí também, uma pessoa de quem eu sou fã, que é a Lu Albergaria, lá de Minas, né? Conversei com ela, ela disse que ela ficou 30 dias bloqueada no Face. E ela, tanto que ela teve que fazer um outro Face para poder se comunicar com os amigos pelo Facebook. Então tá bem. Formação da sociedade. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos começar do começo? A partir de E seguindo a lógica científica, evidentemente. Contigo abro. No princípio, haviam animais sobre a Terra, e desses animais, um animal se desenvolveu de forma diferente, eu iria dizer, não é? Mas é diferente mesmo, afinal o leão é diferente do lagarto, né? E entre o que se chama de símios, né, que seriam símios, um desses símios teve uma vantagem sobre os outros de ter uma percepção de se levantar em algum momento. Podemos entrar em detalhes de como isso aconteceu no passado, né? E no momento essa não é a questão a ser discutida. Mas começaram esses hominídeos, né? Começaram a andar em grupos e se ajudar. Aí a primeira questão da sociedade a ser discutida é por que os animais andam em grupos, né? Os animais são sociais, os leões andam em manadas, né? Os elefantes andam em manadas, as formigas andam no formigueiro. Qual é o coletivo de formiga aí? Né? Os cupins, né? Tem uma sociedade. As abelhas têm sociedade, os marimbondo têm sociedades, né? Os cães andam em manadas, andam em grupo, em matilha, né? As hienas também andam em grupo. Então os tigres não, né? Os tigres, eles são muito violentos e precisam de muita comida. Dificilmente tigres andam em dupla no máximo, né? Assim como acontece com guepardos também, que andam em 2 ou 3. As fêmeas se separam dos filhotes logo que podem também, não querem os filhotes agarrados, né? Assim que, né? Que ela, em determinado momento a fêmea abandona o filhote, já, mas filhote, se deixar, vamos combinar, né? Os filhotes mamam a vida toda na fêmea se for permitido, se a fêmea permitir isso. Como acontece, às vezes, uma vez ou outra, alguma fêmea se apega demais no sentimento maternal, o filhote mama por 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que não é comum na natureza, porque a fêmea realmente abandona o filhote. Então, por que o homem começou a andar em sociedade? Por que os homens da caverna começaram a viver juntos? A primeira razão, né, com certeza, foi a defesa, né? Andando em grupo, era mais fácil de defender. Então, a primeira atitude social do indivíduo que viria a se tornar o ser humano já foi de egoísmo. Se eu estiver sozinho, é mais fácil de eu ser atacado por algum animal, por alguma fera, né? Por outros homens, né? Por outros homens que andavam também, porque era uma selva, o planeta inteiro era uma selva, né? Então era por segurança, acredito muito que era por segurança. E também a questão da solidão, ficar sozinho, né? Então solidão e segurança. Só que daí, acredito que o membro entrava no grupo não para defender o grupo, não é? Ele entrava no grupo porque com o grupo ele estaria protegido. Então esse é o ato de egoísmo. Eu vou entrar para esse grupo porque estando no grupo eu estou protegido. Não, claro, não poderia se esperar mais, né? Não poderia se esperar nada melhor de um ser aí 10, 12, 13, 14 mil anos atrás, que isso, né? Claro, ele não tinha nem o princípio de nada ainda do que viria a ser a humanidade, a civilização e tudo mais, não tinha nem o princípio, não tinha nada ainda que desse condições de um pensamento melhor que esse, que não fosse o do egoísmo em prol de si mesmo, que seria a defesa. Então, o princípio da formação da sociedade foi a busca de proteção e a fuga da solidão. Essas foram as duas primeiras coisas. E sabendo que o mais forte no grupo sempre dominou,
e sempre foi chefe, né? Seguindo os parâmetros da natureza, os homens da caverna, vamos passar já para a caverna, o homem começou a morar em caverna, seguindo também o exemplo de animais, né? E faziam fogueiras nas bocas das cavernas, deixavam as fogueiras acesas a noite toda, para que espantasse todos os insetos, porque imagina o que era viver na selva, não? Você já passou uma noite na selva? Problemático, né? Os insetos te comem vivo. Literalmente. Se você estiver desprotegido, os insetos vão comer você vivo e de dentro para fora também. Eles vão entrar em todos os buracos que encontrarem no seu corpo, e haja buraco no corpo humano, né? Os olhos, ouvidos, a orelha, a boca e etc. Então, eles entram mesmo, né? Insetos de todo tipo, de todo tamanho, vão entrando e uns furam a pele e terrível, né? Terrível, né? Todo mundo já entendeu, não precisa continuar. Então, faziam as fogueiras. E aí começou também a questão da propriedade, porque essa caverna, então, era minha. Né? Era do grupo. Já havia uma proteção. Ninguém que não fosse conhecido do grupo ou que tivesse a permissão do grupo tinha permissão para entrar no grupo, para chegar perto da caverna. E às vezes outros grupos queriam invadir e havia isso, né? Havia isso. A história mostra aí pelas escavações e tal, que havia grandes embates em torno das cavernas, porque manter a propriedade só à base de violência, né? Era uma guerra. Então, se alguém quisesse invadir a minha caverna e pegar a minha caverna, eu não podia deixar. Tinha que defender a minha caverna, defender o meu povo, né? Da minha família. E viviam em grupos, na época os grupos não eram tão extensos assim. Eram grupos de 15, 20 pessoas, era um grupo de homens da caverna, vamos falar assim, né? De 20 pessoas, era um grupo grande, já era um grupo dominador, né? Dentro desse processo, não tem que entrar isso em detalhadamente também, a mulher era sempre uma presa frágil que precisava mais do que tudo de proteção humana, né? Do masculina, da proteção do macho. Isso também faz parte da formação da sociedade. A mulher era, de fato, mais frágil, muito mais frágil, né? Desprovida de força muscular, e também ela precisava se manter perto dos machos para ser protegida. Essa participação da mulher nos grupos selvagens é uma palavra ridícula, né? Selvagem a Igreja Católica criou a palavra selvagem para quem não é batizado, né? Então tudo que não era batizado, segundo o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é selvagem até hoje, né? Eles chamam de selvagem. Então selvagem é uma palavra que eu também não gosto, justamente por isso. Não é selvagem nada, né? Esses grupos de homens da caverna, os neandertais e tal, a mulher tinha que pagar, né? De alguma forma. Então ela se dedicava a coisas mais sutis, como fazer sexo, como limpar a caverna, como cozinhar, né? Como preparar o fogo e tal, enquanto os homens defendiam a caverna, o território, e saíam também em busca de caça, né? Então, nesse primeiro princípio, né, nesse primeiro contato da formação da sociedade, não quero me estender muito além disso, que também acho que fica chato fazer um programa muito adelongado, né? Muito longo. Então é isso. Começou assim, né? Uma tribo numa caverna defendendo a caverna, defendendo o território. E à medida que mais força eles ganhavam, o grupo ganhava, quanto mais membros o grupo ganhava, mais ampliava o território, porque quanto mais para longe botasse um sentinela, né, ficava demarcado que aquele território era o território do grupo tal. Né? Quem quisesse chegar ali ia ter que pedir permissão ou entrar numa batalha, numa guerra de morte, porque se matava mesmo, não tinha nenhum sentido. Esse dia estávamos numa discussão, né? Eu e o Atauã Pereira Machado também, sobre o que é moral e o que é imoral, né? Moral, amoral e imoral. Então nós podemos dizer até, talvez, né, que era amoral, né? Não havia moralidade nenhuma ali, não havia nenhuma lei. A lei era obedecer o chefão do grupo, né? Que seria com certeza o mais forte do grupo, era o que mandava em todo mundo. E quem quisesse mandar no grupo teria que ir lá enfrentar cara a cara o líder do grupo. Então se ele matasse o líder do grupo, ou o líder do grupo vazasse do grupo, né, corresse dali, ele poderia ser, ele se tornaria no lugar do chefe, o novo chefe do grupo, o novo líder do bando. Assim começou. Tchau, gente. Tchau. Desta forma. Apoio. Então nós podemos Rádio dizer Brás, hoje que o homem é um ser social. pelo direito à informação. Vivemos em sociedade, mas o homem é um ser social? Ele é sociável mesmo?
Não é fácil. A pergunta não é fácil. Mas nós vamos ficar com ela por enquanto. Muito bem, muito bem, muito bem.